Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto de gestão de mão de obra de uma equipe de manutenção, tá? Então a gente já fez vários vídeos dessa playlist, né? Então eu vou deixar aqui em cima o link para caso você tenha perdido os vídeos anteriores, lá você vai poder acessar a nossa playlist e ter acesso a todas as nossas aulas, tudo que a gente viu, tudo que a gente fez aqui até então. Bom, na aula passada a gente estava trabalhando aqui na nossa guia de matriz de flexibilidade, a gente fez aqui as mecânicas, né, das duas caixinhas de combinação que faltavam, que era a caixa de nível e a caixa de atividade. Agora, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer aqui, né? Está na hora da gente colocar para preencher essas informações que a gente está coletando em algum lugar, tá? Então ele tem que pegar essas informações dessas três caixinhas e mandá-la para a nossa guia de flexibilidade, que foi a guia que a gente criou lá no Excel, que vai ser usada como base de dados para a gente, tá? Então para isso a gente vai fazer isso um pouquinho separado, porque essa caixinha ela vai ter um preenchimento um pouco diferente, para a gente poder montar a lista do jeito que a gente precisa e depois lançar esses dados da lista de forma correta na list box que a gente vai criar, que vai ficar nesse retângulo branco maior aqui, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é, quando a pessoa clicar aqui no botão de salvar, ele não pode salvar sem todas as informações estarem preenchidas, tá? Então essa é a primeira informação que a gente vai criar aqui dentro, tá? Então, primeiro caso, vamos criar essa parte. Então eu vim aqui na imagem em cima do botão, né? Então dei dois cliques, ele já tem aqui, né, o mouse move, eu vou criar o evento clique para ele, tá? Então eu vim aqui embaixo. Private, lembrando, é uma imagem, então ele não tem o evento clique de forma nativa, né? Então eu estou incluindo aqui na força bruta, digamos assim, esse evento, tá? Então sub, e aí vou colocar o nome, né, que é o IMADD ATT flexibilidade, tá? Underline e o evento que eu quero, o evento clique, ok? Abre e fecha parênteses, vou jogar aqui embaixo, pronto. Aí a primeira coisa então é verificar se os três campos, né, as três caixas de combinação estão preenchidas. Para isso eu vou criar aqui um dim v as variant. Essa variável vai servir para entender se a pessoa realmente preencheu tudo que precisa ser preenchido, tá? Então vou fazer um with me and with e vou passar por cada uma daquelas caixinhas para verificar se elas estão vazias. Lembrando que o vazio dessas caixinhas são os seus respectivos textos padrão, né? Então, porque eles que representam ali a estrutura de vazio, né? Então, falar para ele if me, ou melhor, if.cb, né? Então vou pegar aqui o atividade flex, por exemplo, .value for igual a mdtp.tp atividade, quer dizer que ele ficou vazio, then .cb atividade flex.forColor vai ser igual a md cores.vermelho, tá? Então que é a cor que eu estou usando para dar alerta de que a pessoa esqueceu de preencher aquele campo. E depois v igual a true, para dizer que sim, ficou alguma coisa ficou vazia, pelo menos um campo ficou vazio, né? Depois eu vou dizer que if.cb, vou pegar o próximo flex aqui que é o func, né? Então funcflex.value for igual a mdtp.tp e aqui eu tenho o tpfunc também, then mesma coisa que eu fiz no outro, então .cb funcflex.forColor vai ser igual a md cores.vermelho, depois v igual a true, and if, e a terceira caixinha, a última caixinha ali que a gente tem, então if.cb e aqui vai ser o nível flex.value for igual a mdtp.tp nível, then .cb, e aqui eu vou colocar o nível flex .forColor vai ser igual a md cores.vermelho e o v é igual a true. And if. Então assim ele vai verificar as três caixas que a gente fez e vai colocar o v ali como true se qualquer uma delas estiver vazia. Aqui embaixo eu vou falar para o seguinte, né? Vou sair do bloco. If v é igual a true, quer dizer que pelo menos uma caixa ficou vazia, then go to vazio. Tá, e aí eu vou colocar aqui já um exit sub vazio, dois pontos, e eu vou colocar um message box, né? Então um message box, e aqui eu vou colocar a favor preencher todos os campos obrigatórios, e eu posso colocar aqui destacados em vermelho, né? Fechou aqui o parênteses, ponto, vírgula, VB critical, porque isso foi um erro, aspas, e aí eu vou colocar aqui um título, né? Então, dados incompletos. Beleza.
Então a gente tratou aqui com isso a situação de ter ficado alguma caixinha vazia. Eu fiz um pouco mais rápido porque a gente já fez essa mecânica exatamente igual em outras caixas, em outros botões aqui, por isso eu não fiz ela tão passo a passo assim, tá? Mas basicamente essa estrutura a gente já tinha feito em outros pontos. Então se eu rodar ela aqui para a gente verificar se não ficou nenhum bug, vou acessar aqui a caixinha, vou deixar ele sem nada, vou clicar aqui no botão, tá? Então, opa, deixa eu só clicar aqui, ele não foi, alguma coisa tem de errado ali, vamos consertar aqui alguma digitação provavelmente. Então deixa eu vir aqui, vou pegar aqui o nome, só vou copiar e vou colar aqui embaixo. Pronto, e vou rodar de novo. Então cliquei no botão, pronto, agora rodou bonitinho, né? Então percebe que um detalhezinho bobo ali, provavelmente na digitação deve ter digitado algum nome de errado, só copiei e colei em cima e já resolve. Então o que ele vai fazer aqui? Olha, os dados incompletos, só vai preencher os campos destacados em vermelho. Lembrando, essa primeira caixinha aqui, ela não está ficando em vermelho porque ela está selecionada. Isso daqui não vai acontecer quando a gente tiver a list box, isso vai ser corrigido depois, tá? Então isso aqui não é um erro, isso aqui faz parte, era para ser assim mesmo por enquanto. Mas funcionário e nível ficou ali já preenchido, então tá tudo certinho, tá? Vou deixar aqui um ok. Se eu preencher agora, né, colocar teste aqui, colocar aqui um funcionário qualquer, escolher aqui 0, agora ele não faz nada e tá certo, tá? Então realmente eu não programei essa parte aqui do código. O que ele não podia fazer é dar um alerta ali de campos vazios, tá? Beleza, agora o que ele vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que entender que ele precisa, né, buscar aquela informação que a gente fez, tá? E preencher essa informação em algum lugar. E onde que vai ser esse algum lugar? Onde que ele vai colocar esses dados? Vai ser dentro da própria matriz de flexibilidade, tá? Na planilha ali de matriz de flexibilidade, só que eu vou colocar ela um pouquinho do lado. Por quê? Na caixinha aqui de atividade, eu pedi para ele deixar sempre em ordem alfabética, né? Quando a gente fez isso lá na aula passada. Então, se eu usar essa coluna aqui de atividade como referência para fazer isso, ele vai fazer bagunça, né? Então nos níveis, ele vai ficar trocando isso e eu não quero que isso aconteça, tá? Então eu vou repetir essa informação aqui, tá? Justamente para que ele possa ter esses dados ali. Então eu vou pegar aqui atividades, vou copiar e vou colar aqui na coluna C, por exemplo, tá? Não precisa puxar aqui o teste, tá? Só vou puxar aqui dessa forma. E aqui ele vai ficar na ordem que for incluído dentro do sistema, não em ordem alfabética, tá? Então essa é a diferença que vai ter entre a coluna A e a coluna C. E da D em diante vão ser as colunas que vão aparecer os nomes dos funcionários que foram cadastrados, tá? Então é assim que ele vai entender quem pode fazer o que, tá? E como que a gente vai fazer então essa mecânica acontecer? Primeiro passo é, agora que eu sei que a pessoa preencheu todos os dados, eu preciso entender então qual é a informação que eu tenho ali naquele dado, ou seja, qual é a atividade que eu quero que seja preenchida, qual é o funcionário para quem eu estou atribuindo aquela atividade e qual é ali a nota, né? Ou seja, o nível que eu quero que seja preenchido, tá? Então essa é a nossa mecânica aqui de hoje. Primeiro passo, para eu descobrir quem é a pessoa, eu vou ter que olhar o CB func, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou criar algumas variáveis. Então dim func de funcionário as string, para não ter que ficar chamando CB toda hora, tá? Dim att atividade, att mesmo, as string, e dim nível as string, tá? Então eu dou aqui os três dados que eu preciso ali para poder fazer o meu preenchimento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nível, vou fazer diferente, eu vou chamar ele de double, já vai adiantar aqui um pedaço do meu código, tá? Então como double, beleza. Aqui que eu vou fazer aqui, tá? Então quando ele fez a atividade, se ele encontrou como vazio, ele não fazia nada, caso contrário, else. Agora eu vou falar aqui att é igual a .cb atividade.value. Então ele vai guardar essa informação ali. Mesma coisa eu vou fazer aqui no func, tá? Então else, caso contrário, func vai ser igual a .cb funcflex.value, mesma coisa. Esse daqui vai ser um pouquinho diferente, porque aqui ele tem aquele textinho junto, né? Então eu quero pegar só o número, porque eu quero pegar só aquele número de 0 até 4, tá? Então para fazer isso eu vou falar o seguinte, que nível vai ser igual a cdbl, para transformar em número, né? Do left, do .cb nível, .value,
e eu vou pegar apenas o primeiro dígito, tá? Então assim que ele vai entender que eu quero pegar só o primeiro número. Então eu coloquei um padrão lá na caixa de combinação que vai me ajudar nesse preenchimento. Por isso que eu coloquei o número lá primeiro, tá? Número, espaço, tracinho, espaço e o textinho que eu coloquei, né? Então foi justamente por conta disso. E dessa forma vai salvar as 3 informações aqui para mim e agora eu posso usar elas lá dentro do Excel para preencher do jeito que eu quiser, tá? Beleza, coletamos esses dados, né? Então salvei isso dentro de variáveis. Agora eu preciso descobrir onde ele vai preencher essas informações. E para isso eu vou precisar fazer 2 procuras agora, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então para isso eu vou criar aqui mais 2 variáveis do tipo double, dim L de linha as double, que vai fazer o sentido vertical, e dim C de coluna as double, tá? Então isso daqui vai fazer com que você tenha uma verificação para cada lado e ele identifique se o funcionário já existe e se a atividade já existe dentro daquela matriz de flexibilidade, tá? E para fazer isso, para fazer a pesquisa ali para os 2 lados, eu vou dar um foco with PL flex, tá? And with, porque agora tudo que eu vou falar vai estar ali dentro, e foi por isso que eu salvei ali os dados dentro de variáveis, porque assim fica mais fácil, eu não preciso ficar chamando o mi.cb nível flex.value, né? Eu posso só chamar ali nível, e assim por diante fica mais fácil, tá? Então tá, primeiro agora eu vou descobrir, será que essa atividade já foi preenchida antes? Então como que eu descobri? Será que essa atividade já existe lá na minha matriz de flexibilidade? Então para isso eu vou falar para o seguinte, ó, if not, né? Então se, até melhor, posso fazer até direto, if ponto value, eu coloquei ponto range, na verdade, cifrão C, cifrão, 2 pontos, cifrão C, ponto find, o que eu estou procurando ali, né? Então aqui na coluna C vai ficar o nome da atividade, então estou procurando aqui a atividade, né? Então what, 2 pontos igual, att, né? Vírgula, look in, 2 pontos igual x0 e values, look at, 2 pontos igual x0 e roll, ponto raw, tá? Então, se isso daqui na verdade for is nothing, só escrever certo aqui, nothing, then, né? Então, o que ele fez? Caso, né, essa pesquisa aqui retorne nothing, quer dizer que ele não tem ainda aquela informação, tá? Então, se ele procurou, então ele foi lá na coluna C, procurou a atividade e não encontrou, ou seja, retornou 0, retornou vazio, quer dizer que ele não tem ainda aquele texto ali dentro, então ele tem que escrever pela primeira vez. Se ele vai escrever pela primeira vez, então ele vai escrever na primeira linha em branco. Então L vai ser igual a ponto range, cifrão C, cifrão, 2 pontos, né? C, cifrão C, ponto find, what, 2 pontos igual, vazio, look in, 2 pontos igual, xl, values, look at, 2 pontos igual, xl, roll, ponto raw, tá? Então assim ele vai descobrir qual é a primeira linha em branco e aí eu posso fazer esse preenchimento ali dentro. Caso contrário, se ele tiver procurado e sim, ele encontrou aquele texto, então eu tenho que deixar a linha na linha onde já existe aquela atividade. Então, vou dizer que else, caso contrário, L vai ser igual a ponto range, cifrão C, cifrão, 2 pontos, cifrão C, ponto find, e aí aqui o what, 2 pontos igual, vou mandar ele procurar a atividade, att, look in, 2 pontos igual, xl, values, look at, 2 pontos igual, xl, roll, ponto raw. Tá? Então, assim, ou ele pega a primeira linha em branco, ou ele pega a linha onde já existe aquela atividade. Tá? Então assim ele vai descobrir se existe aquela atividade ou não. A mesma coisa eu vou ter que fazer com o usuário, né? Ou seja, com aquele funcionário. Então para fazer isso eu vou fazer quase que a mesma estratégia, só que agora na horizontal. Então if.range, para pegar na horizontal eu quero pegar sempre a linha 1. Então 2 pontos 1, cifrão 1, ponto find, what, 2 pontos igual, e aqui eu estou procurando o funcionário, que está lá em func, né? Então na variável func, look in, 2 pontos igual, xl, values, 2 pontos igual, look at, 2 pontos igual, xl, roll, is nothing. Então a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? Então se por acaso ele não encontrou o funcionário, quer dizer que aquele funcionário ainda não tem nenhum registro de atividade. Às vezes é um funcionário novo, alguém que acabou de se cadastrar, coisa do tipo.
Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira coluna vazia, tá? Então como que ele vai encontrar essa primeira coluna vazia? Para fazer isso, perceba que se eu selecionar a coluna inteira aqui, vai dar um problema, porque eu deixei a coluna B vazia, então ele vai procurar ali a partir da coluna B e isso não vai ser legal, né? Então ele vai preencher o lugar errado primeiro que ele fizer isso. Então eu quero que seja da C para frente, né? Então ele não pode ser ali a coluna B. Para fazer isso, eu vou falar para ele que ele vai selecionar, né, essa linha, né, e vai identificar, só que só a partir da coluna C. Tá? Então eu vou falar para ele que ponto, C vai ser igual ponto range, e eu vou falar para ele que vai ser de cifrão C, cifrão 1, 2 pontos, tá? E aí você pode colocar aqui um range que você acha que vale a pena. É um jeito fácil de fazer isso, evitando que você faça loop para fazer essa procura. Senão você ia colocar lá a partir do C até um certo número, até ele encontrar a primeira célula vazia, né? Então isso deixaria mais lento o código. Então desse jeito ele fica um pouco mais fácil de você poder procurar. E como eu quero fazer aqui uma pesquisa que tenha um leque ali um pouquinho grande para evitar que falte informação, eu posso olhar aqui, olha, ele termina no XFD, que é bastante coluna, eu não preciso ir até lá, então eu vou fazer o seguinte, até cifrão ZZ, que já é bastante coisa, tá? Então são muitas colunas aqui selecionadas, na mesma linha 1, então ele vai selecionar esse range muito grande ali na primeira linha 1, ponto find, que tem o mesmo efeito de pegar a linha inteira, tá? Só pulando ali a coluna B, lógico, ponto find, e aqui eu vou colocar o at, 2 pontos igual, o que eu estou procurando, né, que é o func, ou melhor, nesse caso aqui é o vazio, look in, 2 pontos igual, xl values, look s, 2 pontos igual, xl roll, e aí aqui é ponto column, né, porque aqui eu estou falando da coluna em si. Caso contrário, sinal que já existe a pessoa, então else, C igual a ponto range, vou fazer o mesmo range que eu fiz ali em cima, C1, 2 pontos, cifrão 1, 2 pontos, cifrão ZZ, cifrão 1, ponto find, what, 2 pontos igual, e aí eu vou colocar agora sim o func, look in, 2 pontos igual a xl values, look at, 2 pontos igual a xl roll, ponto column. Tá? Então assim ele vai pegar essa coluna também de forma correta. Então eu já sei onde ele vai escrever, independente se é um registro pela primeira vez ou se é um registro ali atualizando, qualquer coisa do tipo. Então assim vai ficar mais fácil de poder trabalhar. Tá? Quando ele fizer isso, eu vou ter então os dados ali que vão fazer o jogo ali de batalha naval, para eu poder saber onde que ele vai fazer esse preenchimento. Tá? Então ele vai pegar o valor e vai escrever no lugar certo. Então, para escrever no lugar certo, eu vou dizer que, né, ponto cells, tá? E aí você tem aqui o número da linha, que no meu caso é L, o número da coluna, que no caso é C, ponto value, vai ser igual, e aqui eu vou colocar o número, né, que é o número que eu peguei lá do nível, então nível. Assim ele vai escrever sempre que você fizer o preenchimento, já na coluna certa, na linha certa, sem você ter grandes problemas para isso, tá? Eu vou salvar e vamos testar para ver se está tudo certinho. Então, vou rodar aqui, vou vir aqui, olha, nos funcionários, vou lá na matriz de flexibilidade e vou cadastrar aqui outras atividades, por exemplo, coloco aqui atividade 1. Então, ele vai ficar antes ali, né? Então, com 2 atividades já vai dar para a gente ver legal. Vou pegar aqui o Pedro, por exemplo, e vou colocar aqui, ele tem nível 1, tá? Então ele precisa de supervisão. Vou clicar aqui no botãozinho de salvar, e aí, olha lá, ele escreveu ali pra gente, né? Então deixa eu só pegar certinho aqui. Opa. Deixa eu limpar aqui, para nascer. Ele colocou ali no lugar certo, deixa eu só pedir para ele rodar aqui de novo, que agora fica mais fácil de ver, e tem só um texto aqui do nível, que ele fez errado ali, deixa eu já pegar aqui nível, CBDBL, beleza? Vou colocar uma pausa aqui para a gente ver por que ele errou ali o valor do nível. Mas enfim, vou vir aqui, vou vir acessar aqui, vou preencher aqui novamente, então atividade 1, por exemplo, vou pedir para ele fazer o seguinte, né? Então lá no Pedro José da Silva, e vai pegar aqui então o nível, eu vou pegar 1, né? Então com supervisão, e vou salvar. O que ele vai fazer? Olha, então ele veio para cá e escreveu lá o número 0, isso não tá legal, deixa eu vir aqui, ele não entrou aqui no nosso laço, ter flexibilidade, beleza, deixa eu clicar aqui novamente, beleza, parou aqui na nossa pausa, F8, então ele veio para cá, verificou não tem ninguém vazio, verificou não tem ninguém vazio,
verificou aqui, tá, aqui olha, eu coloquei o nível no lugar que não é bacana, isso daqui não tá legal aqui, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele depois aqui do V, tá, então aqui olha, já vai vir aqui depois, na verdade aqui, né, o que faltou foi um else, e aí beleza, agora eu posso pegar isso daqui, só arrastar aqui para cima para rodar aqui de novo, então agora sim, definiu o nível, vai vir aqui para baixo, vai procurar onde que ele tem aquela informação, então ele não encontrou ainda, porque a gente já não está escrevendo ela, então ele colocou lá no nosso Excel F5 o nível 1 na posição que seria correta, até aí tudo bem. Qual é o próximo passo? Ele tem que escrever o nome da atividade quando é a primeira vez e também ele tem que escrever o nome do funcionário quando é a primeira vez, então para não ficar vazio como ele ficou ali. Então para fazer isso, eu vou vir para cá, vou apagar esse 1 aqui, e vamos alterar um pouquinho mais aqui o código. Então ele fez aqui, fez a pesquisa. Quando ele faz o caso contrário, né? Então quando ele vem para cá, olha, no vazio eu tenho que escrever nessa L justamente aquela informação, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, que ponto range, cifrão C, cifrão é comercial L, ponto value, vai ser igual, e aí aqui a informação que eu estou colocando, que é a ATT, tá? E aí aqui na outra situação é justamente o contrário, né? Então, e aí aqui fica mais fácil se eu fizer com cells, né? Então ponto cells, a linha sempre vai ser 1, a coluna é C, que eu acabei de descobrir, ponto value, vai ser igual a func, tá? Então assim ele vai escrever o nome da pessoa lá também para já aparecer no lugar certo. Ctrl B, e aí vamos rodar aqui de novo, F5, veio para cá, vai fazer o funcionário, matriz de flexibilidade, a gente vai vir aqui, eu vou pegar a atividade teste 1, por exemplo, vou pegar o nome do Pedro, vou pegar aqui, olha, nível 1, salvei, então se eu olhar lá, olha, Pedro, atividade 1, beleza. Agora eu vou deixar aqui do lado para ficar mais fácil de ver, vou pegar aqui, olha, outro caso, vou pegar a atividade teste para o Pedro também, e vou colocar nível 3, por exemplo, salvei, então ele entendeu, olha, para o Pedro, atividade teste, ele escreveu na mesma coluna do Pedro, certinho. Agora eu vou trocar o funcionário, vou pegar aqui a Ana, nível 4 na atividade teste, por exemplo. Então, ó, Ana, teste, nível 4. Percebe que ele está escrevendo sempre no lugar certo. Aí, se eu vier aqui, atividade teste 1, ela é 0, por exemplo. Não faz essa atividade. Então, apareceu 0 no lugar correto também, tá? Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai preencher sempre no lugar certo, com uma mecânica que é rápida, né? Então, você não tem ali um código muito complicado para fazer isso. Ele é bem dinâmico, quando a gente não usa nenhum loop ali, então ele não vai ficar lento para fazer essa mecânica, e já vai fazer o preenchimento do jeito que a gente precisa, tá? O que a gente vai fazer além disso aqui ainda na aula de hoje? Eu vou pegar esses dados aqui, se você quiser, a gente pode pegar essas informações e já colocar num formato que fique mais interessante. Então, por exemplo, posso selecionar isso daqui, por exemplo, olha, essa coluna inteira aqui, vem em formatação condicional, posso vir aqui em sequência de ícones e eu posso utilizar aqui esses carinhas, né? Eu gosto bastante deles aqui de 5 caixas, porque ele já vai ficar certinho aqui, olha, na estrutura. 0 fica vazio, 1 ele fica 1 quadradinho, 3 quadradinhos ou 4 quadradinhos, fica bem legal. Outra coisa que você pode fazer, né? Seleciona aqui, olha, em gerenciar regras, ele vai estar aqui. Eu vou dar 2 cliques nele e vou pedir para mostrar somente o ícone, tá? Então assim, aqui no Excel, ele já vai ficar lá certinho para você só os quadradinhos. Depois pode dar um Ctrl T e centralizar todo mundo, ficar ainda mais agradável ali pra gente, tá? O que a gente vai aprender a fazer na aula que vem, na próxima aula? A gente vai aprender a colocar agora esses dados para aparecerem dentro da nossa list box. A gente vai criar a list box, configurar a list box, criar uma estratégia de preenchimento da list box que também seja inteligente, porque agora a gente não sabe quantas linhas nem quantas colunas precisam ser colocadas dentro do list box. Ele vai ter sempre que ajustar isso pra gente, tá bom? Bom, galera, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.